reforçar um pouco para os alunos, caso da Grendene, só para a gente poder reforçar a questão do propósito negocial, se teve ou não teve, se teve fraude ou não teve simulação. Então, voltando ao que o professor Marcelo falou. Então, nós tínhamos aqui a Grendene, uma empresa tributada pelo lucro real, né? Grendene conhecida, que faz a Melissa, né? A empresa do Sul, muito arrojada em algumas operações. Então, o que ela fez? Ela fez uma cisão da sua sociedade, dividiu ela em 8 pedaços, criando 8 distribuidoras. Manteve a fábrica, unidade operacional, tributada pelo lucro real, e as outras distribuidoras, todas tributadas pelo lucro presumido. Qual era o objetivo? Manter a empresa tributada pelo lucro presumido com uma lucratividade pequena, porque com a margem de lucro pequena eu pago menos imposto de renda e contribuição social sobre o lucro, e transferir todo o ganho na empresa do lucro presumido. Tá? E as empresas do lucro presumido, por serem distribuidoras, vendiam para o mercado. Então, como é que era essa operação e por que ela foi entendida como fraude e simulação pelo CARF e pelo Poder Judiciário? Por quê? Primeiro passo que eu diria que foi o primeiro pecado cometido pela empresa. A venda efetuada pela empresa pelo lucro real para as distribuidoras era vendida a preço de custo. Tinha uma pequena margem de lucro. Então, isso já denota o quê? Que você está tentando desviar recursos de uma empresa para outra. E o ganho era todo jogado na empresa do lucro presumido. E a empresa do lucro presumido vendia para o mercado pelo valor real. Portanto, todo o ganho era jogado concentrado nas empresas do lucro presumido, portanto, elas pagavam imposto de renda e contribuição social pelo valor a menor. Né? Até então, existe um pecado mortal, assim, de você montar essa estrutura? Eu posso manter 8 distribuidoras? A princípio, sim, não teria problema. Qual que é o problema? É que todas essas empresas ficavam sob o mesmo estabelecimento. Mesmo espaço físico, mesmos funcionários, mesma estrutura física, confusão de contabilidade. A mesma contabilidade fazia a contabilização de todas as empresas. Então, a autoridade fiscal foi lá, autuou, entendeu que houve realmente uma fraude de simulação. Por quê? Não havia propósito negocial nessa operação. Tudo aqui, na verdade, era feito de maneira artificial. Isso foi para o Conselho entendeu, manteve o voto de infração, manteve a multa qualificada, foram para o Poder Judiciário, perderam em primeira, segunda instância e também no STJ, e, portanto, essa operação que a gente comenta é um caso clássico de planejamento tributário que você não deve fazer. Poderiam ter trabalhado de maneira a validar a superação? Entendo que sim. Uma empresa deste porte, que vende para o Brasil todo, que tem filiais em outros estados, poderia ter montado realmente estruturas físicas em outros estados? Poderia. Ela teria até condições disso. Com funcionários, com estrutura, com contabilidade própria? Poderia. Poderia vender com uma margem de lucro razoável? Poderia. Ou seja, aqui é o exemplo típico no qual a gente sempre fala, o empresário quer ganhar tudo. Então, ele quer ganhar demais, quer ganhar a todo custo. Então, nesse caso, por força dessa ganância empresarial, é que ele pôs por terra todo um planejamento válido. Então, a gente fala que é um exemplo que não deve ser seguido, por quê? Porque seria um planejamento tributário, se tivesse seguido os requisitos, se tivesse pago algum tributo de maneira legítima, adequada, só que ele acabou, por força dessa ganância empresarial, acabou se perdendo e acabou tendo que pagar o tributo e tendo que sofrer as sanções por força disso. Então, aquilo que o professor Marcelo falou, que eu e o professor Sabai falamos desde o início, né? A gente tem que tomar cuidado quando vai dar um conselho para o cliente e tem que tomar cuidado a hora que o empresário tenta nos induzir para que a gente possa também validar uma operação que ele vai querer fazer. Né? Naquela ânsia de querer fechar um honorário, de não perder o cliente, em muitas situações, às vezes, é melhor você perder o cliente e ficar tranquilo do que você ficar com o cliente e daqui a 5 anos você estar respondendo por um problema penal, né, criminal e outras coisas mais por força de uma recomendação. Porque na hora do vamos ver, o que o empresário vai falar? Que seguiu a orientação que você deu.